on the Vault, em alta definição, na Eleven Sports. Espectadores da Eleven Sports, muito boa tarde. Estamos a eSports 11 Racing Series, uma competição que estamos a organizar em parceria com a GTC Race Center e também a categoria GTE. Estivemos também na pista de Nürburgring com o estamos para esta terceira qualificação com os Aston Martin versão GT3. Ainda será no dia 7 de junho, primeiro domingo do mês de junho, e aí estarão os 24 pilotos com a particularidade de, na segunda corrida, a grelha esteja invertida para os 10 primeiros da primeira, sendo que a habitual pontuação das classificações FIA, 3 pontos para o homem da pole position para a primeira corrida. Também Beto Belo e Rui Santos, que se juntam assim a Nuno Pinto, João Barbosa, Rafael Lobato e Tiago Marques. E o Aston Martin Vantage da classe GT3, um carro equipado com motor V8 4 litros. Será substituído por Jorge Augusto, que terá o carro número 20, e todos os outros sobem de posição oitavo na pré-qualificação, o número 7 para a jornada de hoje. E como podem ver, diferenças mínimas entre o primeiro e o 20º, qualquer coisa como 3 décimas de segundo a separar os pilotos que se qualificaram para esta terceira eliminatória, o que quer dizer que vamos ter, sem dúvida alguma, uma eliminatória muito disputada. Alan Lundgren foi o mais rápido, Tos Almeida, Nuno Miguel Abreu, João Gurtner, José Almeida, Guilherme Nunes, Nuno Oliveira, Rui Vieira, Daniel Vieira, Francisco Grilo, Mário Serafim, Eduardo Henriques, Carlos Santos, Tiago Lapa e depois ainda Tiago Monteiro, Nuno Leite Castro, Rui Dias, André Araújo, Tiago Campos e, como referimos, Jorge Augusto como o piloto substituto, ele que foi o 21º na pré-qualificação. Vamos ter nestes 20 pilotos 8 estreantes, 7 repetentes de uma corrida e 5 birrepetentes, sendo que desta feita iremos ter também 2 pilotos convidados que não roubam pontos, é como não existissem em termos de classificação para os pontos, são eles 2 pilotos com provas das corridas do Real, César Campaniço e Armando Parente, que desde já agradeço terem o convite da Eleven Sports para esta organização. Temos também, Miguel, a particularidade de podermos ouvir 2 pilotos antes do início da qualificação. O Alan Lundgren, que foi o mais rápido, e também o jovem de Castelo Branco, Guilherme Nunes. Pela primeira vez vamos ter um piloto bem jovem nesta competição, apenas 14 anos de idade.
Sim, João, viva, muito boa tarde para ti e para todos aqueles que nos acompanham através dos canais da Eleven Sports. Sim, de facto, e como dizias, esta pré-qualificação teve o condão de deixar toda a gente muito próximo. É verdade que a pista escolhida para este domingo, para esta semana, o traçado internacional de Silverstone, é uma pista muito curta, menos de 3 km, e que, portanto, potencia que os 20 pilotos que vão estar daqui a pouco na qualificação tenham cabido em pouco mais de 3 décimos, foram 319 milésimos entre o primeiro e o 20º, para ser mais exato, e portanto isto promete uma qualificação muitíssimo animada e esperemos depois que também dê duas corridas muito divertidas. Para já vamos aproveitar então para falar com o Alan Lundgren, o piloto que foi o mais rápido da pré-qualificação. Vamos então para a conversa. Alan Lundgren, viva, muito boa tarde, e começando por aí, embora o nome seja estrangeiro, tens 31 anos e és de Famalicão. Foi uma pré-qualificação mesmo muito difícil. Foi uma pré-qualificação difícil porque é uma pista curta, o carro é difícil, por isso os tempos estiveram mesmo muito próximos. E tens a noção que isso vai ser agora transposto um bocadinho para a qualificação e, portanto, aquilo que valeu na pré-qualificação agora de nada vale, e vai ser outra vez muito importante estar ali no grupo da frente. Exato, é tentar repetir a volta e esperar que chegue. Ok, Alan, obrigadíssimo. Se a exemplo do que tem acontecido ao longo das outras semanas, se a pré-qualificação for um reflexo depois durante o resto do dia, vamos voltar a ter oportunidades para conversar. E agora vamos falar com um teenager, um adolescente, o Guilherme Nunes, que é o piloto mais jovem que já tivemos até agora nesta competição da Eleven Sports, nestes 3 fins de semana. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Um miúdo tão jovem, de repente aparece aqui no meio dos adultos. Isto é um bocadinho um contrassenso, porque os jogos virtuais na essência seriam a pensar nos mais novos, mas depois estes de simulador já estão muito disseminados para os mais velhos. Exato. Eu acho que os simuladores são preferidos para todas as idades. Toda a gente acho que devia tentar, independentemente das idades. Como eu fiz, tentei e acho que me estou a safar bem. Ainda tenho muito para aprender, claro, mas só de ter entrado hoje na prova de domingo já foi um grande sonho que eu tive. Diz-me uma coisa, já tinhas tentado nas outras 2 semanas? Não. Devido à pandemia, o autódromo só conseguiu disponibilizar os simuladores agora para nós. Ok, portanto, preparado para esta batalha, como eu perguntava há bocadinho ao Alan, o equilíbrio foi muito grande na pré-qualificação. A qualificação agora vai ser fundamental também para ti, naturalmente. Claro. O meu objetivo já foi vir aqui à prova de domingo, agora o próximo objetivo é passar à final, mas eu sei que vai ser muito difícil, porque o andamento está muito equilibrado e há muitos pilotos bons dentro desta terceira eliminatória. Ok, Guilherme, muito obrigado pela tua participação. Veremos se iremos voltar a falar durante o dia de hoje, vai depender do teu desempenho. E João, foram as palavras do homem mais rápido na pré-qualificação, também do jovem Guilherme Nunes, o mais jovem que tivemos até ao momento nesta competição, e eles a explicarem que a qualificação, como nós tínhamos dito, vai jogar aqui um papel muito importante. É verdade, então tudo pronto para o início desta terceira eliminatória, das 6 que estão previstas acontecer, até à grande final que terá lugar, recordamos, no dia 7 de junho, no primeiro domingo do mês de junho. E este é aqui na Eleven Sports, um domingo muito gordo. Já vimos o Grande Prémio de Espanha de 2019, iremos recordar às 7h30 da tarde o Grande Prémio de Espanha de 2012, Fórmula 1 real e não virtual, e a seguir a esta eliminatória da eSports Eleven, teremos também mais uma jornada da Fórmula 1 virtual com o Grande Prémio de Espanha. Tudo pronto para o início da qualificação, os 22 pilotos em pista. Recordo que desta feita são 22 os pilotos à procura dos 3 pontos de pole position e da melhor posição para o início da primeira corrida, pois normalmente tem acontecido que o vencedor da primeira ou da segunda corrida garantem a qualificação para a grande final. A vantagem pontual, os 25 pontos por cada uma das vitórias, normalmente dão aso a que se fique entre os 4 primeiros no somatório dos pontos das 2 corridas. E hoje temos aqui alguns pilotos com experiência até de competição, também, não são muitos, mas da competição na verdade, e sobretudo temos grandes especialistas das provas de virtual. Vamos ver o
que é que o homem que fez o melhor tempo da pré-qualificação consegue fazer. Alan Lundgren, que é estreante nestas eliminatórias. Vamos ver se ele consegue, depois da grande volta na pré-qualificação, um tempo que lhe permita ficar também nas linhas de frente para a primeira corrida e depois os pontos necessários para essa qualificação. Os pilotos já estão todos em pista, sendo que recordamos os nomes e os pilotos. Alan Lundgren com o número 1, Dos Almeida é o 2, Nuno Miguel Abreu é o 3, João Gurtner o 4, José Almeida, Guilherme Nunes, Nuno Oliveira, Rui Vieira, Daniel Vieira, Francisco Grilo e depois Mário Serafim o 11, o 12 é Eduardo Henriques, 13 para Carlos Santos, Tiago Lapa o 14, Tiago Monteiro o 15, o Nuno Leite Castro o 16, Rui Dias, André Araújo, Tiago Campos, Jorge Augusto. Finalizam a tabela dos 20 que estão na luta por um lugar nesta qualificação e depois o Armando Parente é o 22 e o César Campanisso corre com o Aston Martin número 23. Uma referência também para o facto de, já sabem, o vencedor de cada uma das eliminatórias recebe um passe semestral de Eleven Sports e o vencedor da final, para além de um passe anual de Eleven Sports, terá também como prémio um casaco Paddock Legends do Ayrton Senna. Os primeiros tempos ainda não estão a cair, ainda estamos na volta, digamos, de lançamento, Miguel, mas espera-se uma batalha intensíssima. Sim, como falávamos há pouco, as diferenças curtas da pré-qualificação vão potenciar isso. É verdade que este traçado desconfigura um bocadinho aquilo que é o circuito de Silverstone, onde saem zonas emblemáticas como Maggots, Beckett, mesmo a primeira direita da reta da meta antiga, a curva de Copse, é sempre uma curva que diferencia um bocadinho os pilotos dos outros e agora neste traçado escolhido ficamos aqui um bocadinho mais limitados. Temos aqui esta zona que é a nova zona de reta da meta. Vamos ver o que os pilotos fazem. Como já disse, perspectiva-se uma batalha muito, muito intensa. As diferenças, acredito eu, não vão chegar ao segundo e acredito que talvez nem mesmo ao meio segundo. Também é certo que os pilotos agora aqui terão menos tempo para fazer a sua volta, apenas 15 minutos, e vão ter que acertar com todos os detalhes nesses 15 minutos, ao contrário da pré-qualificação em que houve mais tempo, mais oportunidades e, portanto, levou, como dissemos, a esse extraordinário equilíbrio. Vamos ver também como se safam os pilotos, se quisermos mais a sério, como o César Campanisso e o Armando Parente. Para além deles, dois pilotos estão nesta eliminatória com experiência do Real. Um deles é Tiago Monteiro, que é um dos repetentes, não o Tiago Monteiro, piloto do WTCR. O Tiago Monteiro participou na primeira eliminatória e ficou então em 14º. Ele já fez com o Fiat provas do Nacional de Velocidade na categoria do Troféu FEUP 2, e também o Francisco Grilo, que fez karting durante muitos anos, 7 anos, e inclusive foi o vencedor da Taça Júnior no Nacional de Rallys já há uma quinzena de anos. Era então um jovem de apenas 18 anos. Após essa aventura, agora está mais ligado ao virtual, mais um piloto que também pode ter aqui um bom desempenho. Para já temos João Gurtner com o melhor tempo, 1:01.518. Ele fez o melhor terceiro parcial de todos até agora com 16.759. Há pouco falava, para quem conhece bem o circuito de Silverstone de grande prémio, usado nos grandes prémios de Fórmula 1, esta pista do circuito internacional usa as boxes da Fórmula 1, não as boxes antigas, agora as chamadas nacionais, mas depois da curva loop vai direito para Chapel, ou seja, não vai à zona antiga, não faz toda a reta da meta anterior e depois aquela sequência Copse, Beckett e Maggots, vai direto para Chapel e depois entra na reta Hangar e a partir daí completa o circuito. É um circuito que tem mais ou menos metade do perímetro do circuito de Grande Prémio, um bocadinho mais de metade. João Gurtner continua a ser o mais rápido, Nuno Miguel Abreu está na segunda posição, José Almeida é terceiro, Tiago Campos e André Araújo completam para já o top 5. Referir que dos pilotos que são birrepetentes, os 5 são birrepetentes, o João Gurtner é um deles, ficou em quinto na primeira pré-eliminatória e em 10º na segunda pré-eliminatória. Também birrepetente Rui Vieira, 15º na primeira, 15º na segunda, é o homem dos 15º lugares, o piloto de Valadares, ele que é o mais velho em competição, tem 52 anos de idade. Mário Serafim foi 19º na primeira e 20º na segunda. Carlos Santos, 18º na primeira, 19º na segunda, e o Tiago Lapa ficou em 20º na primeira, mas na segunda esteve muito, muito, muito perto de conseguir um lugar na final. Terminou no 5º lugar, ou seja, aquele onde os pilotos
não querem ficar. É bom um quinto lugar, mas significa ser o primeiro daqueles que não têm o passaporte carimbado para essa grande final do dia 7 de julho. Sim, e se olharmos, por exemplo, o Nuno Miguel Abreu, que nesta altura é a segunda, semana passada, fez uma extraordinária primeira corrida, na segunda envolveu-se num incidente e depois acabou por ficar em sexto no final. Está aqui a mostrar essa rapidez, e há pouco falavas do Francisco Grillo e de ralis, só um pequeno à parte amanhã, para todos aqueles que nos seguem e que são amantes do desporto motorizado em geral e se calhar mais focados nos ralis. Vamos ter um debate aberto sobre o que poderá ser o futuro dos ralis neste ano de 2020 aqui, tanto no Facebook como depois na terça-feira no canal Eleven Sports número 3, mas amanhã a partir das 10 da noite vamos estar à conversa, eu, o João Carlos, o Zé Pedro Fontes, o Nia Morim, o Armindo Araújo e o António Sequeira, para debater então esse futuro dos ralis. E vai João Gurtner para a primeira posição, 1:01.468, melhor tempo para João Gurtner, ele que não foi o mais rápido em nenhum dos parciais, mas melhorou sempre o seu parcial e acabou no conjunto de fazer a melhor volta, deixando José Almeida agora apenas 84 milésimas de segundo. A batalha faz-se a este nível, quando alguns pilotos entram na reta da meta. Para ter uma ideia, o primeiro tem 66 milésimas de vantagem sobre o segundo, uma décima para o terceiro, 121 milésimas para o quarto, 122 milésimas para o quinto e depois 290 para o sexto. Por sua vez, tem apenas uma milésima de vantagem para o sétimo, que é, nesta altura, o André Araújo. João Gurtner, Nuno Miguel Abreu, José Almeida, Alan Lundgren, Eduardo Henriques, Guilherme Nunes agora a subir para sexto e Tiago Campos no sétimo lugar. Sim, está, como nós prevíamos, uma batalha muito, muito quente. O Mário Serafim, que é o último, está ainda a pouco mais de um segundo e 45, mas depois o César Capanice, que é 21º por esta altura, está a 6 décimos, portanto toda a gente a caber ali naquela margem que nós basicamente referimos. Aqueles que estiveram em competição no treino livre ou nas pré-qualificações durante a semana, assim é mais correto, estão quase todos eles dentro dessa margem do meio segundo. E vai ser assim até ao final, acredito eu. E como disse, a expectativa é depois se conseguimos traduzir isto na corrida em grandes batalhas e em muitas ultrapassagens, porque nem sempre isso depois é muito fácil. Entretanto, repararam ali naquela passagem da zona do Loop para Chapel, exatamente naquele pequeno pedaço de pista que transforma este circuito de Silverstone no Silverstone Internacional. Há um corretor que não é nada simpático e poderá criar alguns problemas aos pilotos durante a prova. Recordamos, para já temos 15 minutos de qualificação, faltam nesta altura 6 minutos e 45 segundos para o final desses 15 minutos e depois duas provas de 20 minutos cada. O primeiro piloto a passar, líder da corrida, após completarem os 20 minutos de prova, será declarado o vencedor. Nuno Miguel Abreu, entretanto, salta para a primeira posição com 1:01.386, deixando João Gurtner a 83 milésimas e José Almeida a 148. José Almeida é agora o terceiro mais veloz. E já estamos em marcas abaixo do tempo de pré-qualificação, em que Alan Lundgren tinha rodado em 1:01.441, mas curiosamente o piloto de Famalicão ainda não conseguiu chegar a essa marca. E deixa-me só, João, dar aqui uma nota, e uma das coisas que estava a falar há pouco em relação ao dia de amanhã e esse debate sobre os ralis, vamos ter também, peço desculpa pelo lapso ou pelo esquecimento, um membro da equipa Play Total Racing da Ilha da Madeira, até porque a Madeira já recebeu luz verde para esse regresso do desporto motorizado. É verdade, vai ser um debate muito, muito interessante, onde vamos tentar perceber quais as soluções para voltarmos a ter competição motorizada a sério, neste caso os ralis, mas os ralis poderão ser também o primeiro passo para depois voltarem outro tipo de competições, seja o todo o terreno, seja a velocidade, seja o karting. O que queremos é corridas, ainda que as provas do virtual nos vão enchendo em parte as medidas durante este tempo de confinamento, mas a verdade é que as corridas reais têm outro sabor. Nuno Miguel Abreu continua a liderar, João Gurtner em segundo, José Almeida no terceiro lugar, e está aqui uma batalha super, super entusiasmante pela pole position para a primeira corrida e os primeiros 3 pontos deste domingo, terceira eliminatória da eSports Eleven Racing Series, uma competição organizada pela Eleven Sports em conjunto com a GTC Racer Center e também o Autódromo Virtual de Lisboa, a quem agradecemos
esta parceria e permitir termos uma competição muito acesa durante um total de 7 domingos a preencher aqui o interesse pelas corridas dos nossos espectadores. E entretanto o José Almeida salta para a pole position provisória, 1:01.313. É verdade que estamos já dentro dos últimos 5 minutos, mas ao ritmo que se está a rodar, estamos a falar de cerca de 4 ou 5 voltas. Para aqueles que já estão numa volta rápida, poderão fazer mais 4 voltas rápidas, portanto ainda muita coisa pode acontecer nesta qualificação. Há pouco eu Nota referi destaque também para o jovem Guilherme Nunes, para o jovem que falámos há pouco, desculpa, o jovem de 14 anos, que está a conseguir bater-se ali dentro do top 10, nesta altura, nono. É verdade, nono. Quanto aos convidados, o Armando Parentes está em 20º, o César Campaniço está em 21º. Falta-lhes a experiência do virtual, mas acreditem depois na corrida. Se calhar numa volta só torna-se mais difícil, na corrida acredito que tanto o Armando como o César vão conseguir melhores resultados. Recordamos que eles não roubam pontos, se entrarem no top 10, não roubam pontos, não contam para a classificação dos pilotos que estão aqui a lutar por um lugar na final. Estes dois são apenas e só convidados, e aqui o apenas e só não interpretem mal, interpretem bem, porque é um prazer tê-los em competição aqui no canal Eleven. Se há pouco eu falava dos birrepetentes, os 7 repetentes presentes hoje são o Tos Almeida, que foi 10º na primeira corrida, o Nuno Miguel Abreu, que foi 6º na segunda corrida, o José Almeida, que foi 7º nessa segunda eliminatória, é melhor chamarmos assim, o Nuno Oliveira foi 14º na segunda eliminatória, e depois temos também o Tiago Monteiro, que foi 14º na primeira, o Nuno Leite Castro, um ex-jornalista de desporto motorizado, que foi 18º no domingo passado, e o André Araújo, que foi 12º também nesse passado domingo. E continuam as tentativas de voltas rápidas. O Tiago Lapa, que também esteve em Montpellier, como diz, a semana passada, é nesta altura apenas 14º, curiosamente o tempo, a oposição que tinha conseguido durante as pré-qualificações. Vamos ver o que fazem os outros, e referindo também o Armando e o César, que falavas há pouco, há a questão que depois durante a corrida, às vezes uma questão até da própria gestão dos pneus pode permitir-lhes, devido a essa experiência na gestão de pneus, conseguir fazer corridas melhores do que esta qualificação. Nuno Miguel Abreu, entretanto, vai para a frente por 1 milésima. 1 milésima é a diferença nesta altura entre Nuno Miguel Abreu e José Almeida. Tínhamos falado de equilíbrio, mais equilíbrio do que este é manifestamente impossível, só se tivesse empate à milésima, o que não acontece, mas apenas 1 milésima entre Nuno Miguel Abreu e José Almeida. Depois João Gurtner, Alan Lundgren, Tiago Campos, Eduardo Henriques, Carlos Santos, Nuno Oliveira, Guilherme Nunes e Francisco Grilo. Este é o top 10 por esta altura, mas para se ter também questão de perceber como tudo ainda pode mudar nesse grupo, entre Francisco Grilo, que é 10º, e Tiago Lapa, que é 14º, há menos de 1 décima, há 90 milésimos entre um e outro. Vamos dentro do carro de José Almeida. Aqui há alguma ginástica, alguma luta com o volante. Ali a indicação 1:02.457 foi o tempo que ele fez na última volta. Nós vamos aqui na descida da reta do hangar. Estamos dentro do último minuto, portanto, a última tentativa para quase toda a gente. José Almeida ali a fazer um compasso de espera para deixar passar e depois ter uma zona sem tráfego para tentar fazer a sua última volta de qualificação. Nesta altura temos 1 milésima então a separar Nuno Miguel Abreu de José Almeida, e depois João Gurtner em terceiro a 157 milésimas do homem mais rápido, Alan Lundgren, a fazer um tempo de 1:01.569, ainda não conseguiu, como tu dizias, Miguel, chegar ao seu tempo de qualificação. Está mesmo assim em quarto, Tiago Campos em quinto, Eduardo Henriques, Carlos Santos, Nuno Oliveira, Guilherme Nunes e Francisco Grilo completam para já o top 10 quando entramos nos últimos momentos desta qualificação. É hora do tudo ou nada para os pilotos tentarem chegar às posições de maior destaque na grelha para a primeira corrida. E vamos outra vez para dentro do carro de José Almeida, quando entra aqui outra vez na parte do circuito de Grande Prémio, descida da reta do hangar a caminho de Stove.
sempre a fundo, a passar de caixa, já vamos a 240 e em quinta. Últimas duas curvas, a qualificação, o relógio já se chegou a 0, portanto quem estiver numa volta rápida ainda vai conseguir completá-la e fazer o tempo, quem não estiver já não tem nada a fazer. Vamos ver então a marca para José Almeida. Ele não conseguiu melhorar, fez apenas um 1:01.902 nesta última volta. Na última assim volta, sendo... Guilherme Nunes salta para terceiro, 1:01.454. Grande volta para um menino de 14 anos. É verdade, uma grande volta do Guilherme Nunes, que assim está com a terceira marca, vai sair da segunda linha da grande partida. Vamos ter Nuno Miguel Abreu na pole position, a conseguir os primeiros 3 pontos. O piloto do Aston Martin com o número 3. Recordamos que ele foi sexto na segunda eliminatória e ficou apenas a 2 degraus de conseguir a qualificação. Vamos ver se é hoje. João Almeida sairá ao lado na primeira linha. Guilherme Nunes, João Gurtner na segunda, Alain Lundgren e Tiago Campos a fazerem quinto e sexto tempo. Depois Eduardo Henriques, Carlos Santos, Nuno Oliveira, Francisco Grilo a fechar o top 10. De seguida Tos Almeida, Jorge Augusto, que mesmo sendo repescado está agora num 11º lugar, foi um repescado bem, aliás 12º, um repescado bem rápido. André Araújo, Tiago Monteiro, Tiago Lapa, Daniel Vieira, depois Armando Parente, o melhor dos convidados, Rui Dias, Nuno Leite Castro, Rui Vieira, César Campanice em 21º, e a fechar esta grelha no 22º lugar está Mário Serafim, o piloto do Aston Martin número 11, ele que foi o 12º mais rápido na pré-qualificação, mas depois, beneficiando da desistência de David Santos, subiu para a posição número 11. Tivemos aqui a batalha e é tempo, Miguel, de pensarmos em ir ouvir aquilo que o mais rápido da qualificação tem para nos dizer. Sim, vamos ouvir o Nuno Miguel Abreu. Boa tarde, Nuno. Foi por nada, praticamente. Uma milésima ou nada é a mesma coisa, praticamente, não é? Boa tarde, é verdade, só parei mesmo no fim, um milésimo de segundo, pá. Muito bom mesmo. Depois da semana passada tens feito segundo na primeira corrida, depois a segunda não correu bem, acabaste por ficar em sexto. O objetivo hoje é conseguir o passaporte para a final, que a semana passada até tinha estado perto e que depois no final acabou por não se concretizar. Sim, a semana passada tive um incidente com outro piloto na corrida 2, depois entretanto o meu jogo teve um problema e fechou-me o jogo ao meio da corrida. Já não ia conseguir, mas pelo menos ia acabar esta semana e vinha menos confiante. Não gosto muito desta pista com este carro, mas pronto, correu bem. 3 pontos acho que já cá estão, por isso já é uma ajuda. O objetivo agora é fazeres um bom arranque e tentar evitar, porque já se percebeu que as diferenças são muito curtas, mas nós também já dissemos que nem sempre, apesar das diferenças serem muito curtas, é muito fácil ultrapassar com estes carros. Sim, eu estive a experimentar ontem e não é muito fácil ultrapassar aqui, a não ser que seja um daqueles dive bombs mesmo a tirar o carro e fechar os olhos. Acho que vai ser difícil. Vou tentar fazer um bom arranque, fugir ali do grupo de trás e depois é ir até o fim. Obrigado, Nuno. É possível que voltemos a falar ainda durante o dia de hoje. E foram as palavras do homem da pole position, o Nuno Miguel Abreu. Tudo preparado então praticamente para o início da corrida. Corrida que vai ter 20 minutos, tem hora marcada para as 3h35 para o início da prova, mas vamos ter ainda uma volta de lançamento. Miguel, se calhar daria para conversarmos também com o segundo mais rápido. Não sei se é possível pormos o segundo mais veloz na qualificação em vamos tentar ouvir então a perspectiva para a primeira corrida e também para a segunda. Qual é a tática? Sim, vamos ouvir o José Almeida, até porque ele foi batido por apenas uma milésima. Acaba por ser um bocadinho frustrante, não, José? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, é um bocadinho frustrante. Uma milésima é nada. Aliás, é impossível contabilizar isso. Gostava de ter conseguido os 3 pontos da qualificação, mas agora a corrida é que dá mais pontos e vamos tentar. Vou tentar ter um bom arranque e fazer a minha corrida a partir daí.
Eu há bocadinho estava a falar com o Nuno, vai ser fundamental o arranque, porque embora o equilíbrio tenha sido muito grande durante tanto a pré-qualificação como agora com a qualificação, mas depois em corrida é difícil transpor esse equilíbrio para muitas ultrapassagens. Sim, eu acho que sim, é uma pista um pouco complicada de ultrapassar, especialmente com estes carros. O efeito do contar não é muito grande e melhor situação de ultrapassagem é além do Stowe, mas acho que o arranque vai ser fundamental realmente. Ok, José, obrigado, boa sorte e quem sabe ainda voltemos a falar durante esta tarde. Era bom sinal para ti, porque nós normalmente falamos com os vencedores ou com os que se apuram para a final e acredito que o objetivo seja mesmo esse. Sim, já é vantagem para os mais novos de idade, tudo pilotos abaixo dos 25 anos nas primeiras posições da grande partida para esta primeira corrida. Estamos a ver algumas imagens do warm-up antes da primeira corrida. Os pilotos tentam afinar pontos de travagem, tentam afinar também linhas de trajetória, tentam descobrir o melhor possível este traçado internacional de Silverstone, que não é, relembro, traçado de grande prémio. Este é um traçado com apenas 2.979 metros, muitas vezes usado nas provas nacionais em Inglaterra. Recordamos que estamos todos ao volante do Aston Martin Vantage da classe GTE quando vai ter início esta corrida. Vamos começar com a volta de lançamento. O Aston Martin Vantage, que foi estreado há pouco tempo para a classe GT3, substituiu o anterior Vantage, que tinha um motor V12, este tem um V8 4.0 turbo, com origem AMG Mercedes, uma máquina de competição que debita cerca de 545 cavalos. Aqui o BOP é igual para todos, as regulações também são iguais para todos. Recordamos que há setups fixos para este jogo. O consumo é normal, os desgastes dos pneus também é normal, as falhas mecânicas estão também em modo normal. E, para além disso, vamos ter direito a partida parada. Recordo, para estas competições da Eleven Esports, as partidas são dadas paradas. Danos, é preciso ter cuidado porque estão a 100% e uma das particularidades desta competição é que podemos nós fazer de São Pedro e aqui há sempre céu azul e piso seco. Não haverá nem qualificações, nem corridas com piso molhado. O sol aqui brilha e quando brilha é para todos. Exato, é sempre essa particularidade, o que para os pilotos é uma sorte, porque em Silverstone nem sempre o sol brilha em permanência ao longo de todo um fim de semana de corridas. Já sabe que se pode inscrever para esta competição usando o endereço da Eleven Sports. As inscrições podem ser feitas. Depois, a cada uma das segundas-feiras, nas redes sociais da Eleven Sports, é anunciado o carro e o circuito para essa semana. As pré-qualificações começam na quarta-feira, vão até sexta-feira. Aí apuram-se os 20 mais rápidos que depois estarão nas pré-eliminatórias de cada domingo e ainda faltam, para além deste, mais 3. Portanto, ainda há muitos pilotos por apurar. Nesta altura apenas estão apurados um total de 8 pilotos. Nuno Pinto, João Barbosa, Rafael Lobato, Hugo Marques ficaram apurados na primeira corrida em Sepang. Na segunda, no traçado de Nürburgring, qualificaram-se Pedro Gomes, Pedro Costa, Beto Belo e Rui Santos, sendo que uma das particularidades para esta jornada é que um dos pilotos que hoje está aqui é exatamente da mesma equipa onde 2 dos já apurados correm, exatamente o Eduardo Henriques, que faz parte da Concept Motorsport, onde também participam normalmente o João Barbosa e o Pedro Gomes. João Barbosa, que foi o segundo mais rápido, com mais pontos na primeira jornada, e o Pedro venceu a segunda. Vamos ver, o Eduardo Henriques tem aqui alguns pergaminhos para defender dessa formação Concept Motorsport. Sim, tudo preparado então. Vamos tentar dizer ainda rapidamente a grande partida. Parece-me difícil porque já estamos no final da volta. Ainda assim, primeira fila para Nuno Miguel Abreu e José Almeida. Segunda linha para Guilherme Nunes e João Gurta. Depois Alan Lundgren e Tiago Campos. Eduardo Henriques e Carlos Santos vão partir da quarta linha da grelha. Depois Nuno Oliveira e Francisco Grilo dividem a quinta fila. Tomás Almeida, Jorge Augusto são os carros que vão ficar nas posições 11 e 12. Depois André Araújo e Tiago Monteiro na sétima linha da grelha. Na oitava, Tiago Lapa e Daniel Vieira. Depois Armando Parente e Rui Dias.
Nuno Leite Castro e Rui Vieira na 10ª linha e a fechar, Miguel. Mário Serafim e César Capariço dividem a última linha quando está praticamente tudo pronto para a corrida. Vamos então para o início destes 20 minutos da primeira corrida. Recordo rapidamente, Nuno Miguel Abreu e José Almeida ficaram separados por 1/milésima de segundo durante a qualificação e tudo a olhar com muita atenção para a primeira sequência de curvas nesta zona da parte nova do circuito de Silverstone, onde normalmente acontecem alguns incidentes. O carro de Nuno Miguel Abreu é o número 3, o carro de José Almeida é o número 5. Estão os dois ali na primeira linha da grelha. Vamos ver o que é que vai dar o início da corrida. Faltam exatamente início da prova, não tivemos semáforo visível, mas aí está, grande partida por parte do Nuno Miguel Abreu a assegurar rapidamente a primeira posição. Já José Almeida falhou um bocadinho o arranque e perdeu ali logo 2 comprimentos de vantagem para o Nuno Miguel Abreu. Tentou resolver a situação nas primeiras 2 curvas e conseguiu colar-se, ou quase, à traseira do Aston Martin, com o número 3, Guilherme Nunes, a terceiro, João Gurtner mantém o 4º lugar, Alan Lundgren no 5º e Tiago Campos está para já na 6ª posição, quando eles estão agora na zona de ligação entre o circuito de Grande Prémio e a parte final do mesmo circuito de Grande Prémio, e entraram agora já na longa reta Hangar, a caminho da curva talvez mais desafiante deste traçado de Silverstone Internacional. Sim, mas é um grande arranque do Nuno Miguel Abreu. De imediato ele garante vantagem na travagem para a curva número 1. Chega naturalmente e com muito avanço. Não houve sequer discussão de vantagem. Como eles falavam, a única possibilidade aqui de ultrapassagem será um dive bomb ainda assim um bocadinho arriscado. E o que se viu foi que ninguém tentou fazer esse dive bomb. E quando vemos aqui já um desentendimento entre um dos carros é o de Armando Parente, outro é de Mário Serafim. Os homens do final da grelha a terem alguns problemas ali nas 2 primeiras curvas e acabam por se atrasar. César Capariço também acaba por se atrasar. Nesta altura o Armando Parente está em 19º. O Mário Serafim conseguiu mesmo assim subir para 16º, enquanto na frente Nuno Miguel Abreu completou a primeira volta com quase meio segundo de vantagem para José Almeida. Guilherme Nunes vai mantendo a terceira posição. Ele cortou a meta com 1 segundo certos, 1:000 para o líder da corrida, e João Gurtner mantém a 4ª posição. Recordamos que há 25 pontos para o primeiro, 18 para o segundo, e cá para trás algumas manobras bem interessantes. Vimos ali Nuno Oliveira a tentar defender, ele acaba por perder um lugar. Nuno Oliveira, que nesta altura é o 9º classificado, vinha em batalha com o José Almeida e também com o Jorge Augusto e Eduardo Henriques. Estava ali em expectativa a ver o que é que tudo isto E ali dá. mais um desentendimento, mais um peão. Parece-me ali no grupo do Jorge Augusto, o Carlos Santos, o Tiago Monteiro, não sei exatamente quem é que fez o peão, pareceu-me que era um deles, mas cá para trás, aquilo que dizíamos há pouco, foi Armando Parente, Rui Vieira, Mário Serafim, André Araújo, César Capariço, todos eles envolvidos naquela primeira confusão, e agora Daniel Vieira e Eduardo Henriques também a verem-se neste peão, neste final de volta, do final da segunda volta. Nuno Miguel Abreu e José Almeida conseguem se distanciar do grupo que é liderado pelo muito jovem Guilherme Nunes, que vai ali tentando defender-se à Piquet dos ataques de João Gurtner, que vai fazendo de Mansell, mas desta feita o Piquet conseguiu conter o Mansell e Guilherme Nunes manteve o terceiro lugar em Stowe, a tal curva muito desafiante à esquerda, onde este Aston Martin tem um comportamento por vezes nada fácil de gerir. Seguimos exatamente com o João Gurtner, ele que é nesta altura o 4º classificado, a pressionar e de que maneira o Guilherme Nunes. Os dois estão, no entanto, a perder algum terreno para o líder da corrida, Nuno Miguel Abreu, que depois de ter sido na pré-qualificação de quarta até sexta-feira o terceiro mais rápido, está aqui a mostrar-se como o dono do pelotão, ainda que José Almeida, que então foi o 5º mais veloz, esteja contudo na traseira do Aston Martin número 3. Nesta altura a diferença é inferior a 3 décimas, aliás, até será menos agora, porque de facto o Aston Martin com o número 5 está muito pressionante, de tal maneira que também João Gurtner está a fazer o mesmo. Guilherme Nunes e Alan Lundgren vêm ali em expectativa para ver o que é que tudo isto dá entre o Martin número 6 e o Aston Martin número 4, ele que tem o 1. O 1, que é o número do homem que foi o mais rápido na pré-eliminatória, aliás, na pré-qualificação desta semana. Vai outra vez João Gurtner a tentar e acaba por fazer uma ligeira atravessadela, bem defendido pelo jovem Guilherme Nunes em Stowe.
dentro Sim, dos limites do razoável. Aquilo foi quase rally para João Gurtner, mas a conseguir segurar muito bem o carro e sobretudo a conseguir defender-se também depois de Alan Lundgren. Muitas vezes o que acontece é quando o piloto de trás tenta uma manobra de ultrapassagem e falha, muitas vezes perde o andamento certo e acaba por ser ultrapassado por quem vem logo atrás, e aqui as diferenças são tão curtas que isso poderia ter acontecido. Agora a outra expectativa é perceber como é que os pilotos vão conseguir gerir os pneus na parte final da corrida. Recordar que estes carros são carros mais pesados e que por vezes o desgaste dos pneus é muito evidente, e na segunda metade da prova pode acontecer que as borrachas comecem a acusar esse desgaste. Estamos nesta altura a chegar ao final dos primeiros 5 minutos de corrida. Nuno Miguel Abreu vai mantendo a liderança. Estamos na quinta volta. José Almeida vem a menos de 3 décimas. Tem sido uma constante, e depois esta batalha incrível pelo terceiro lugar entre Guilherme Nunes e João Gurtner também vai dar que falar. Algumas trocas de posição também entre o Tiago Campos e o Francisco Grilo. Nuno Oliveira um bocadinho mais atrás aqui também a tentar levar a melhor sobre Tos Almeida. E cá para trás dizer que o Mário Serafim já abandonou, e depois, como dizíamos, houve muita gente a envolver-se ali naquele primeiro toque logo na volta inicial, depois naquele peão no final da volta número 2, e César Capeniz, Carlos Santos, André Araújo, Armando Parente, mesmo Rui Vieira, Rui Dias, Eduardo Henriques e Daniel Vieira estão já muito longe do top 10. Aliás, diria que hoje o top 10 estará mais ou menos fechado muito cedo nesta corrida, a não ser que o Tiago Lapa conseguisse ir agora de repente, e não é impossível, apesar de tudo, ir buscar 2,5 segundos ao Jorge Augusto. É interessante que Nuno Miguel Abreu e José Almeida estão numa tática perto da perfeição. Os dois, neste caso José Almeida não ataca o Nuno Miguel Abreu, estão os dois a andar para a frente verdadeiramente e a ganhar muito terreno sobre este trio, Guilherme Nunes, João Gurtner e Alan Lundgren, que não deixam de se gladiar pelo terceiro lugar. Ali tivemos um momento em que João Gurtner ia quase sendo surpreendido por aquele atravessar do carro de Guilherme Nunes e para já as coisas não, foi o Alan Lundgren que tocou. O Alan Lundgren trocou, e ao tocar no Gurtner e a forçar a ultrapassagem ali em Stove, ficou parece-me com danos na frente. Ele de imediato perde o quinto lugar para o Tiago Campos, e vamos rever essa manobra. Ele aqui a dar um toque com alguma violência no momento da travagem em João Gurtner, e depois daí para a frente ele já perdeu um lugar para o Tiago Campos, e vamos ver se não vai perder mais, porque dá-me ideia que o carro ficou um bocadinho inguiável. Sim, está ali ligeiramente danificado o Aston Martin com o número 1, recordamos, do homem de Famalicão, que foi o mais rápido na pré-qualificação para esta terceira eliminatória de 6, compõe a eSports 11 Racing Series, a caminho da grande final, que terá lugar no próximo dia 7 de junho, primeiro domingo do mês. Aí vai outra vez o João Gurtner agora a atacar Nunes, para ver se João Gurtner será mais eficaz nesta tentativa de chegar ao terceiro lugar do que foi antes o Alan Lundgren, mas a verdade é que Guilherme Nunes, o jovem de 15 anos, está a usar de tudo. O piloto de Castelo Branco está a usar de tudo para manter esse lugar. Nuno Miguel Abreu e José Almeida continuam lá à frente, e reparem bem, a vantagem para o terceiro classificado já subiu para qualquer coisa como 4 segundos ponto 3. Sim, e vejam que o Guilherme Nunes parece que está a fazer tudo, parece que abre as portas e ocupa muito a pista. O João Gurtner já tentou por fora e por dentro na curva de Stove, no final da reta Hangar, que parece ser para já o verdadeiro ponto de ultrapassagem, mas está a acontecer aquilo um bocadinho que prevíamos durante a qualificação, ou seja, apesar de um enorme equilíbrio, é difícil ganhar posições, mas agora parece-me que João Gurtner entrou melhor no circuito do Grande Prémio e que vai finalmente conseguir a ultrapassagem aqui no final da reta. Vamos ver, e dá mesmo para chegar a terceiro. João Gurtner passa Guilherme Nunes cola-se agora à traseira, aliás, do Aston Martin, com o número 4, ainda acreditando que pode devolver a graça na esquerda seguinte, mas não é nada fácil. Também é verdade que o Guilherme Nunes poderá ter já os pneus em muito mau estado, ou pelo menos bastante desgastados, sofreram bastante nas defesas de posição que foi fazendo ao longo dos primeiros 9 minutos, quase 9 minutos de corrida, e agora vamos ver se João Gurtner consegue ir embora e se o Guilherme Nunes consegue manter também o resto do pelotão em sentido. Vinha ali alguém das boxes, alguém que teve necessidade de ir às boxes, o Alan Lundgren vai se mantendo e agora... E aqui mais um desentendimento, é um toque do Francisco Grilo. Exatamente, do Alan Lundgren. O Alan Lundgren estava com muitas dificuldades depois daquele toque no João Gurtner, como falámos.
e de agora a ser tocado, parece-me, pelo Francisco Grilo. Vou ter que ver outra vez a repetição para tentar perceber exatamente quem é o responsável pelo contacto. Aqui travagem para a curva número 3. Não, e é Alan Lundgren que entra sozinho em peão e depois não há como evitar o toque por parte do Francisco Grilo. Mas cá está, isto é tudo condicionante daquele primeiro toque em João Gurtner há pouco, quando vinha no quinto lugar, e isto pode ser um bocadinho o reflexo de ter sido o mais rápido na pré-qualificação, depois uma qualificação não tão boa e as expectativas cá estavam um bocadinho elevadas e a cometer alguns erros o Alan Lundgren durante a corrida. Entretanto, o João Gurtner desapareceu na frente do Guilherme Nunes, que tem que se haver agora com o Tiago Campos. Os dois fazem lado a lado, mas para já ainda vantagem para o jovem piloto. Só que agora agora sim, entram em contacto. Sim, porque agora o Tiago Campos, quando está por dentro, o Guilherme Nunes tenta fechar a porta, roda sobre a frente do carro do seu adversário e os dois acabam por se tocar e envolvem também, parece-me, o Francisco Grilo. Vamos ver o que é que isto vai dar. Para já emerge ainda assim o Guilherme Nunes na frente dos três. Vemos a situação. E começa, a imagem não é totalmente esclarecedora. Deu uma ideia agora, nesta repetição, que o Tiago Campos passa por cima do corretor e que perde ligeiramente o controle do carro e que poderá até ter tocado primeiro no Guilherme Nunes, e isso levou à saída do jovem de 14 anos de Castelo Branco. Os carros não me parece terem ficado com grandes danos. Guilherme Nunes até ganha vantagem com tudo isto, desembaraça-se de Tiago Campos e também de Francisco Grilos, que vão mantendo para já o quinto e sexto lugares respectivamente. Quem beneficia é de facto o João Gurtner, que tem agora uma grande vantagem sobre o quarto classificado. Está exatamente com a mesma vantagem para o quarto, que tem de diferença para o segundo nesta corrida. Aqui temos o Guilherme Nunes e aquilo que dizia quando vimos há pouco a repetição dentro do carro, fiquei também com a sensação que ele tinha o volante a direito quando é tocado e que por isso poderá ser por aí. Entretanto vai haver uma penalização para o Nuno Oliveira, levou um drive-thru por ter tocado no Tosa Almeida e era provavelmente esse carro que há pouco vinha a sair da boxe. Penalização que já foi cumprida, entretanto. Quanto à volta mais rápida, para já, para o Nuno Miguel Abreu, 1:01.846 contra 1:01.859 do José Almeida. Foram os únicos pilotos que em corrida conseguiram rodar no segundo 1, e diria que nesta fase, e já estão os dois a rodar no segundo 0,2,5, que está também atribuído o ponto da volta mais rápida, até porque os pneus já não devem permitir grandes veleidades para uma volta só. É verdade. E nesta altura só os dois primeiros conseguiram fazer um tempo abaixo do 1 minuto 02, separados por pouquíssimo, verdade seja dita, apenas 13 milésimas de segundo, separam a melhor volta de Nuno Miguel Abreu, que é mesmo a melhor volta, e de José Almeida, que é o segundo mais veloz e está também em segundo na classificação geral. Gurtner é terceiro, Guilherme Nunes o quarto, com uma grande vantagem agora para Francisco Grilo. Jorge Augusto continua a pressionar Francisco Grilo e aqui temos mais um peão. Isto hoje está a ser um fartote. Tosa Almeida, que estava a tentar regressar ao top 10, acaba de se atrasar. Top 10, onde entra agora o Daniel Vieira com o carro número 9, o piloto de Benedita de Leiria. É um dos pilotos com menos experiência de virtual, está há um ano apenas, este ainda jovem de 23 anos. Jorge Augusto é o sexto classificado, também destaque para um piloto que foi repescado, consegue aqui ocupar a sexta posição na corrida número 1 e deixa até boas perspectivas para conseguir mais pontos na corrida número 2 e quem sabe, depois de ter pensado que não estava numa das eliminatórias, poder já carimbar o passaporte para a final. Sim, nota para os dois convidados que estão um bocadinho para trás, estão no final do pelotão. Entretanto, o Daniel Vieira também a ser penalizado por um drive-thru, com aquele incidente que há pouco vimos. Cá está, eu dizia que poderia ter sido provocado por alguém, mas ainda assim, cá está, foi Daniel Vieira quem provocou aquele pequeno contacto. Mas César Capanice e Armando Parente rodam no final do pelotão. Já temos Nuno Miguel Abreu, José Almeida, João Gurtner, Guilherme Nunes, numa altura em que Daniel Vieira vem cumprir o drive-thru.
Depois de Guilherme Nunes temos Francisco Grilo, Jorge Augusto, Tiago Lapa, Tiago Campos e Eduardo Henriques. Tiago Monteiro e Eduardo Henriques fecham o top 10. Depois Nuno Leite Castro, Rui Dias, Daniel Vieira agora a afundar-se um bocadinho. Ainda assim poderá chegar ainda ao top 10. É uma posição que iremos tentar verificar. Ele está a cerca de 3 segundos. Ele estava a ser mais rápido do que os pilotos que estão a lutar por esse top 10. Eduardo Henriques, Nuno Leite Castro, Rui Dias. Mas vamos ver se ainda dá tempo. E aqui mais um ligeiro aperto entre Eduardo Henriques e Nuno Leite Castro. Aqui precisamente a luta pelo 10º lugar e pela pole position para a segunda corrida. Vantagem para já para Eduardo Henriques. Últimos 5 minutos basicamente. Mas cá está, os dois primeiros a fazerem a chamada corrida inteligente, a não se atrapalharem, a pensarem nos pontos para um e para o outro. Um segundo separam agora Nuno Miguel Abreu e José Almeida, mas cá está, os dois a pensarem essencialmente na pontuação desta primeira corrida, ficarem já com alguma margem, sobretudo Nuno Miguel Abreu, que se prepara para fazer também ele o pleno e somar 29 pontos. Faltam 4 minutos e 20 para o final desta corrida número 1. Há aqui algumas posições ainda por definir, mas os 10 primeiros estão basicamente encontrados. Só Nuno Leite Castro e Eduardo Henriques é que andam ali a discutir, e também um bocadinho Rui Dias, a tal posição de 10º que pode dar, não é nada pouco, na pole position para a segunda corrida. Nuno Miguel Abreu vai mantendo vantagem suficiente para ter José Almeida controlado. José Almeida, de facto, ao longo de toda a prova, nunca conseguiu dar luta direta a Nuno Miguel Abreu, mas aqui, nesta batalha entre Eduardo Henriques e também Nuno Leite Castro e Rui Dias, que está logo atrás, a batalha que temos nas imagens, está o interesse dos últimos minutos desta primeira corrida no traçado da Silverstone. Sim, é aquilo que eu dizia há pouco, é o 10º lugar que nesta altura vale ouro, porque é sair da pole position para a corrida seguinte, quando Nuno Leite Castro entra melhor no circuito do Grande Prémio. Já vimos há pouco essa situação com João Gurtner e Guilherme Nunes, e de imediato a colocar-se por dentro e vai chegar com vantagem à curva de Stowe. Vamos ver como se defende por fora Eduardo Henriques, porque agora, conseguindo manter-se ao lado, vai ter ele vantagem nesta travagem. Aston Martin número 12 deverá regressar então ao 10º lugar, e assim acontece. E claro que o Rui Dias olhou para tudo isto e viu, isto é a melhor oportunidade de ganhar pelo menos um lugar, mas a verdade é que não conseguiu. Está para já ainda na 12ª posição, 2 minutos e 47 para o final da corrida, o que quer dizer que estes dois pilotos poderão, em condição normal, ainda fazer 2 voltas, grande atravessadela ali para o Nuno Leite Castro, que de imediato é ultrapassado pelo Rui Dias, mas tentou e conseguiu recuperar posição de imediato, e foi isso que aconteceu. Com tudo isto, o Rui Vieira também entra na batalha, e a batalha agora faz-se a 3 de novo, mas pelo 11º lugar, e o Eduardo Henriques a beneficiar para ganhar algum avanço, e poderá cimentar o 10º lugar e a pole para a segunda corrida. Sim, agora ficou com praticamente 2.3 de vantagem. Houve ali alguns erros de Rui Vieira, depois uma grande atravessadela também na entrada do circuito de Grande Prémio, na junção para a entrada reta a Hangar, e com isso a perder depois a posição para o Rui Dias. E Eduardo Henriques aproveitou, foi-se embora, fez a sua melhor volta. Aliás, a sua melhor volta de corrida foi 1.02.225, feita há 2 voltas, e portanto a conseguir ganhar aquela margem que eu acho que, quando estamos a 2 voltas do final, acredito que 2 voltas do fim será o suficiente para segurar o 10º posto. Estamos nesta altura na volta número 18, vai ser em condições normais possível fazer um total de 19, talvez 20 voltas, vamos ver, vai depender um bocadinho de quando Nuno Miguel Abreu, o líder da corrida, completar esta volta onde nos encontramos. Entretanto, vemos aqui Guilherme Nunes, que é o 4º classificado. Jorge Augusto conseguiu na última volta reduzir bastante a diferença para o Aston Martin número 6.
fazendo 1:02.943 nessa volta, não é a sua melhor, mas mesmo assim, e na outra anterior também tinha reduzido alguma coisa a diferença para o quarto classificado, poderá ainda haver lugar aqui a uma batalha pela quarta posição já. O João Gurtner está sozinho no terceiro lugar, José Almeida também perdeu terreno para o Nuno Miguel Abreu, fez uma volta em 1:06.6, um erro na volta número 18 para José Almeida, que o atrasou consideravelmente, e com isso Nuno Miguel Abreu tem o caminho aberto para, no final desta volta, conseguir a vitória na corrida número 1 desta terceira eliminatória da Esports 11 Racing Series. Sim, vamos ver se a corrida vai já terminar. Diria que com a vantagem que tem, que Nuno Miguel Abreu ainda vai conseguir iniciar uma próxima volta. Vamos ver se é isso que de facto vai acontecer ou não. Faltam 21 segundos e, portanto, diria que Nuno Miguel Abreu ainda vai iniciar mais uma volta, o que pode permitir também que Jorge Augusto consiga levar esta luta por mais uma volta, e agora é ele que se coloca por dentro para a travagem, para aquela esquerda quase de entrada na reta da meta, e vai mesmo levar a melhor. É verdade, Jorge Augusto a subir então para o quarto lugar, Guilherme Nunes já sem pneus, Nelson Martin cai para quinto, ele que há meia dúzia de voltas atrás, depois do incidente onde esteve envolvido, parecia capaz de manter o quarto lugar até ao final. A verdade é que não foi isso que aconteceu. Jorge Augusto fez uma belíssima prova, o piloto repescado está aqui a ter um grande desempenho nesta primeira corrida e tudo indica vai acabar no quarto lugar. O líder ainda vai fazer então esta última volta, Nuno Miguel Abreu, por sua vez, vai aqui ficar com o pacote dos pontos no máximo possível, 3 pela pole position, 1 pela volta mais rápida na corrida número 1 e, mais importante ainda, os 25 pontos pela vitória, que lhe irão dar um total de 29 em 55 possíveis, e 29 é quase certeza o passaporte para a grande final. Poderemos dizer que Nuno Miguel Abreu é o nono, não podemos dizer oficialmente, mas quase garantidamente o nono piloto a estar na grande final. Aí está o final da corrida para Nuno Miguel Abreu, a completar a 20ª volta, José Almeida a ser o segundo, João Gurtner o terceiro, Jorge Augusto será o quarto classificado e Guilherme Nunes a terminar na quinta posição, com Francisco Grilo a completar no sexto lugar. Tiago Lapa está a cortar a meta no sétimo posto. Tiago Monteiro vai de certeza absoluta ser o oitavo classificado, ele lidera este grupo que corta agora a meta, seguido de Eduardo Henriques e de Tiago Campos, que é o décimo, e assim sendo partirá na pole position para a corrida número 2. Oportunidade para Tiago Campos também somar bons pontos e, quem sabe, chegar então a um almejado lugar entre os 24 que estarão na final no dia 7 de junho. Também aqui com transmissão em direto na 11 Sports 3. Sim, mas de facto, nota principal, para além do domínio de Nuno Miguel Abreu, da corrida inteligente que os dois acabaram por fazer, parece-me que desde o início que assumiram em manter as posições e ir ganhando vantagem sobre toda a gente, para que pudessem marcar os pontos de 25 e 18. E depois também Eduardo Henriques, mesmo na última volta, a conseguir subir para nono, passar Tiago Campos. Não sei se Tiago Campos não poderá ter tido aqui um bocadinho uma jogada estratégica, porque ser nono dá 2 pontos, ser décimo só dá 1, e portanto a diferença é de 1 ponto. Saindo bem, pode tentar ganhar e fazer 26, enquanto saindo de segundo podia não dar para chegar à primeira posição e com isso somar só 20. Poderá ter sido aqui um bocadinho uma jogada estratégica. Tudo em aberto para a segunda corrida, ainda que estes 29 pontos somados até agora por Nuno Miguel Abreu o deixem numa posição muito tranquila para essa corrida número 2. Ele precisa apenas de somar alguns pontos, porque a qualificação está quase garantida para se poder juntar a Nuno Pinto, João Barbosa, Rafael Lobato, Hugo Marques, Pedro Gomes, Pedro Costa, Beto Belo e Rui Santos, que já estão qualificados para a grande final desta Esports 11 Racing Series. Hora das entrevistas, vamos falar com o vencedor desta corrida número 1 aqui em Silverstone. Sim, vamos para a conversa com o Nuno Miguel Abreu. Olá Nuno, outra vez, boa tarde. Como tínhamos previsto há pouco, cá estamos outra vez à conversa. A corrida resolveu-se no arranque? Boa tarde. Mais ou menos, o arranque correu muito bem, não estava à espera de ganhar logo aquela vantagem. Depois fui gerindo os pneus, que tinham uma importância muito grande nesta corrida, desgastavam-se muito rápido. Tive ali um ou outro erro, mas por sorte o Zé nunca conseguiu passar. Depois no fim aproximou-se, estava muito rápido, mas deu-me um toque e perdeu o carro, e então a partir daí fiquei mais tranquilo.
Também deu um bocadinho a ideia, durante a transmissão e durante a corrida, que vocês quase que estavam ali num pacto de ganhar vantagem, de se afastarem de toda a gente e de pensarem, sobretudo, nesta primeira corrida sem uma luta muito intensa. É verdade que houve esse toque, mas tirando isso, foi uma corrida muito tranquila para os dois. Sim, eu acho. Era a minha ideia também. Pelos vistos, também me pareceu ser a ideia do Zé, que ele teve ali uma ou duas ocasiões. Podia ter forçado, mas não forçou. E conseguimos ganhar. Houve ali uma altura em que eu reparei que já tínhamos para aí meia reta de avanço para os outros. E então deu um bocadinho mais tranquilidade para o resto da corrida também. Ok, Nuno, agora para a segunda corrida é tentar evitar os incidentes da semana passada. Exato, para a segunda corrida é tentar fazer melhor do que o que fiz na semana passada. Agora não preciso de tantos pontos. Acho que um lugar no top 10 à partida chega, então vou andar com mais calminha. Ok, Nuno, obrigado. Boa sorte e se calhar voltamos a falar no final desta corrida. Espero bem que sim, obrigado. Foram as palavras do vencedor e do homem que fez também ele o pleno, tal como aconteceu nas outras 2 semanas. Para a primeira corrida, o homem da pole position tem feito o pleno, pole, vitória e volta mais rápida. Está quase tudo pronto então para o início da segunda corrida de hoje, neste domingo gordo aqui na Eleven Sports número 3. Já vimos o Grande Prémio de Espanha de 2019, de seguida esta terceira eliminatória da eSports Eleven. Temos a quinta jornada de Fórmula 1 virtual, desta feita ao Grande Prémio de Espanha, e depois às 7h30 da tarde, às 19h30, será a vez de recordarmos o Grande Prémio de Espanha de 2012, naquela que foi a última vitória da Williams na Fórmula 1. Já sabe que o canal continua gratuito até ao dia 31 de maio, seja na sua operadora, seja em OTT, em elevensports.pt. Ainda hoje teremos a habitual conversa do que chamamos o Quarantine, eu, Miguel Roriz, mas também o Sérgio Veiga e o Nuno Pinto. Estaremos no Facebook Live da Eleven Sports às 9h30 da noite. Quanto ao Eleven Sports, também há que dizer que teremos na próxima semana a estreia de mais uma série de documentários, desta feita os Tales from the Vault, que poderá ver diariamente a partir de segunda-feira e até domingo, sempre às 11 da noite, claro, no Canal 3. Hoje também, por volta das 11 da noite e também no Canal 3, teremos o Fórmula 11 desde casa, onde eu, o Nuno Pinto e o Sérgio Veiga vamos explicar aquilo que poderá ver nessa série de documentários, os Tales from the Vault, com alguns momentos bem interessantes a recordar o passado daquilo que ou daquilo que foram os 70 anos até agora do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Temos já as primeiras imagens da segunda corrida. Aqui dá para ver a zona da junção, a entrada na reta Hangar que liga o circuito, a primeira parte do circuito de Grande Prémio à parte final do circuito de Grande Prémio, podemos chamar a zona mais antiga do circuito de Grande Prémio. Tiago Campos estará na pole position para esta segunda corrida, com Eduardo Henriques ao seu lado, depois Tiago Monteiro, Tiago Lapa na segunda linha, Francisco Grilo, Guilherme Nunes na terceira, Jorge Augusto e João Gurtner partem da quarta, e os dois primeiros da primeira corrida sairão da quinta linha, José Almeida na primeira posição e Nuno Miguel Abreu, o grande vencedor, o líder para já nas contas dos pontos, vai partir do 10º lugar. Está tudo pronto então para o início da volta de lançamento, recordando que Rui Vieira será o 11º na grelha. Alan Lundgren, o homem que foi o mais rápido na pré-qualificação desta semana, sairá de 12º, irá à procura dos primeiros pontos para a tabela, mas não será fácil. Eu quase diria será um trabalho de Hércules para Alan Lundgren conseguir então a qualificação já direta para a final, mas ainda há mais 3 eliminatórias onde o piloto de Famalicão poderá tentar de novo a sua sorte. Carlos Santos sairá de 13º, Tos Almeida de 14º, Nuno Oliveira será o 15º, e depois Nuno Leite Castro, Daniel Vieira, Araújo, Armando Parente, Rui Dias, César Capanice e Mário Serafim completam a grelha dos 22 pilotos, sendo que os nossos dois convidados, o César Capanice e o Armando Parente, não estiveram ao melhor nível, deixem-me usar a expressão, na primeira corrida. Já na qualificação as coisas não tinham sido nada fáceis para os nossos convidados, mas é sempre com prazer que os temos nestas corridas virtual
e estão convidados, se quiserem voltar, ele e todos os outros. E já sabe, se sente entusiasmado por participar nestas competições, pode inscrever-se nas mesmas no site da elevensports.pt. Sim, e já sabem que amanhã irão ficar a saber qual o carro e qual a pista que terão pela frente ao longo da semana para as pré-qualificações. Aqui vão os pilotos já a fazer a curva de Setão, ou seja, está tudo cada vez mais perto de haver o início desta corrida. 22 ao Martin da grelha. Os primeiros já estão mesmo a entrar na reta da meta. Da pole vai estar o É verdade. Tiago Campos, que foi o 19º na pré-qualificação, o piloto de Gaia com 34 anos, ele que compete tanto no R-Factor 2, que é a plataforma usada para esta competição, como no iRacing. Vai sair da pole. Eduardo Henriques estará ao seu lado, com o número 12, o piloto de Odivelas. E depois Tiago Monteiro e Tiago Lapa na terceira e quarta posições. E recordar que o Tiago Campos foi mesmo o último da pré-qualificação, ele depois tem o 19 porque ganhou uma posição devido à ausência do David Santos e, portanto, todos os pilotos avançaram um número em relação à pré-qualificação. Ele tinha sido o 20º, mas como disse, apenas 3 décimas do Alan Duque, foi mais rápido. Tiago Campos que faz um bom arranque, mas Eduardo Henriques também, houve ali luta na primeira curva. No entanto, Tiago Campos manteve a liderança para esta segunda corrida, que agora se inicia. Tiago Monteiro e Francisco Grilo estão em terceiro e quarto. Guilherme Nunes desceu para quinto, um arranque também muito forte do jovem de Castelo Branco. E João Gurter é o sexto, Jorge Augusto o sétimo, José Almeida, Nuno Miguel Abreu já ganharam cada um deles uma posição, e quem andou para trás foi o Tiago Lapa. Sim, mas como dizia, cá está o Tiago Campos. Fiquei com essa ideia há pouco no final da primeira corrida, e posso perguntar, caso ele seja apurado no final, que ele optou por ser décimo em vez de ser nono. Fazendo contas, era aquilo que eu também disse há pouco, e já há alguém que vem para a boxe, mas como eu dizia há pouco, ser nono ou décimo a diferença é de um ponto, e depois ser de primeiro ou segundo a diferença são 7. Portanto, eu acho que ele jogou um bocadinho nisso, apostou em fazer um bom arranque e conseguiu. Quando temos Tiago lá para vir para a boxe, ele tinha feito um mau arranque, talvez tenha havido algum toque, e portanto a vir já para a boxe. Tiago Lapa, recordamos, foi o quarto na grelha de partida, ele foi sempre a primeira corrida. Para já Tiago Campos vai conseguindo manter a primeira posição. Eduardo Henriques bem tenta, mas sobretudo está preocupado com os ataques de Francisco Grilo. Vamos rever o que aconteceu exatamente no arranque. Estamos exatamente no carro do Tiago Lapa. Tiago Lapa, foi falsa partida, e portanto veio fazer um drive-thru. Foi notório a falsa partida do Tiago Lapa. Foi muito evidente. Tiago Campos a manter a primeira posição em Stowe, a conseguir pôr os cavalos mais cedo no chão e a distanciar-se de Eduardo Henriques. Parece bem equilibrado este Aston Martin com o número 19, este Vantage V8 4 litros turbo, duplo turbo, aliás, os turbos Borg Warner que equipam este motor feito na AMG Mercedes. E cá está nesta fase inicial, quando vemos ali alguém a perder, diria, a parte de uma asa ou de um spoiler, mas a sensação que me dá é que nesta fase inicial, de facto, os carros têm um equilíbrio muito grande, quando os pneus ainda funcionam de forma ideal, mas à medida que vão perdendo eficácia, o carro começa a ficar um bocadinho inguiável, a escorregar muito de traseira. Francisco Grilo manter ali a pressão sobre Eduardo Henriques, o terceiro classificado. Vemos ali Tiago Monteiro a optar por uma linha um bocadinho mais larga, a defender-se de Guilherme Nunes, e João Gurter a mostrar-se a estes dois. Mas e Tiago Monteiro a perder um lugar. Sim, perde para Guilherme Nunes. O jovem está com muita vontade, e João Gurtner vai fazer também a tentativa e 2 toques, mas consegue mesmo passar. Guilherme Nunes, que marcou 10 pontos na corrida número 1, enquanto que Tiago Monteiro marcou 4. O João Gurter, esse fez os 15 pontos do terceiro lugar. Os homens que saíram da segunda linha da grelha não tiveram início de corrida nada fácil. O Tiago Lapa penalizou, o jogo penalizou imediatamente por falsa partida, e o João Gurter também já perdeu 2 lugares. Ele saiu o terceiro, está agora no 5º posto.
E já temos 3 abandonos, o André Araújo, o Nuno Oliveira e o Armando Parete. E o César Campanice diria que também estará prestes a abandonar, ele já está com 2 voltas de atraso. Algum problema também para o César? É verdade, 2 pilotos estão basicamente fora da corrida, se não mesmo fora da corrida. O André Araújo e o Nuno Oliveira. Também o Armando Parente já abandonou. César Campaniço ainda está em jogo, mas muito atrasado. Mas a batalha está aqui, na luta pelas posições da frente. Vemos Tiago Campos, Eduardo Henriques, Francisco Grilo, calmam os 3 apenas num segundo. As segundas corridas nas outras eliminatórias têm sido sempre muito entusiasmantes. Desta feita, pelo menos no início, as coisas não estão tão interessantes de seguir, mas mesmo assim há boas batalhas cá para trás, não apenas nos lugares de frente, mas cá para trás há boas batalhas. Vimos aqui Nuno Miguel Abreu, seguimos exatamente dentro do Aston Martin do piloto que para já ocupa o 10º lugar, o piloto que na pré-qualificação conseguiu a 3ª melhor marca, o piloto do Porto, 24 anos. Mas eu contei ele a fazer a corrida um bocadinho, como dizia há pouco na entrevista, que com a pontuação que tinha, ele acreditava que um lugar no top 10 seria suficiente para se apurar e, portanto, queria evitar os incidentes como teve na semana passada e, portanto, vai fazendo aqui uma corrida, parece-me um bocadinho de mais gestão. Ele vai tentando aqui passar o Daniel Vieira, a obrigar ali Daniel Vieira, parece-me a errar ligeiramente na abordagem da curva de Stove, mas depois mantém a posição para a entrada praticamente da reta da meta. Sim, o 10º lugar para já do Nuno Miguel, que recordamos que foi vencedor da corrida há pouco, dá-lhe 30 pontos no total e garantidamente quase passagem para essa final. Ele que, e recordavas bem, foi o 6º classificado durante a segunda eliminatória, ficou os tais 2 degraus para a qualificação direta. Sim, cá está. Ele não força nenhuma ultrapassagem, mas aí vejam o erro, a falhar completamente a travagem de Daniel Vieira e com isso Nuno Miguel Abreu já ganhou um lugar. Ao falhar completamente a travagem, o carro a escorregar e depois a ter que ir para a escapatória. Vamos rever essa imagem dentro do carro de Daniel Vieira. Travar parece-me muito tarde e depois tentar retardar ao máximo a travagem para tentar ter o 9º lugar à frente de Nuno Miguel Abreu, mas isso levar àquela saída de pista. Seguimos agora com João Gurtner, que ele é, nesta altura, o 5º classificado. Está em perseguição a Guilherme Nunes. Na frente, o Tiago Campos abriu uma vantagem de um bocadinho mais de meio segundo para Eduardo Henriques e este, por sua vez, uma vantagem basicamente idêntica para o Francisco Grilo. Primeiro, segundo e terceiro estão, nesta altura, perto, mas sem grandes hipóteses de se atacarem mutuamente. Recordo que o Tiago Campos tem ponto somado, o Eduardo Henriques tem 2, o Francisco Grilo tem 8 pontos. Foi um bom início de corrida para o Francisco Grilo. Se somar 15 do terceiro lugar dá 23 e poderá ficar dentro dos 4 mais pontuados deste fim de semana. Ou desta semana, porque cada eliminatória começa de facto à quarta-feira com as pré-qualificações até sexta e depois com as corridas ao domingo. Entretanto, a melhor volta da corrida é feita por Tiago Lá, pelo que está nesta altura no 16º lugar. Portanto, está a roubar esse ponto adicional ao Eduardo Henriques, que é segundo. José Almeida também está numa boa posição, há pouco foi segundo, está em sexto, 6 pontos, aliás, o sexto lugar dá 8 pontos, ou seja, 18 mais 6, 24, também me parece mais ou menos assegurado, mas com o facto dos 2 primeiros da corrida de há pouco não estarem tão acima como aconteceu com o vencedor da primeira corrida e em alguns casos também com o segundo classificado nas jornadas anteriores, isso pode dizer que haverá mais contas a fazer no final da corrida e tem havido poucas mudanças neste grupo dos 10 primeiros, ainda que, como podem ver, o João Gurtner vai agora passar o Guilherme Nunes em Stowe, mais uma vez o Guilherme Nunes a tentar responder de imediato, a tentar recuperar o 4º lugar que tinha perdido momentaneamente para o João Gurtner, mas para já João Gurtner tem a vantagem nesta curva de ser para o lado esquerdo e com isso o piloto do Porto de 24 anos fica mesmo com a 4ª posição. Já vimos esta manobra na primeira corrida, exatamente, o João Gurtner a passar o Guilherme Nunes no mesmo sítio.
Vamos ver o que Aqui se passou mais com um o erro. Tiago lá. Pá. Já tinha feito a melhor volta da corrida e agora a seguir manda uma saída e vai terminar no rail. Portanto, a melhor volta da corrida é agora para Nuno Miguel Abreu, 1:02.041. Mais um ponto extra para o vencedor da primeira corrida, que está nesta fase no 9º lugar. Mas a verdade é que o Nuno Miguel Abreu e o José Almeida, que há pouco conseguiram fazer voltas abaixo de 1 minuto e 2 segundos desta feita, não estão a conseguir isso mesmo, ainda que o Nuno Miguel Abreu esteja a perder 41 milésimas, mas não está sozinho, como esteve há pouco na primeira corrida, na frente, como está sempre, vamos dizer assim, no ar sujo dos adversários, e isso coloca alguns problemas para se fazer a volta ideal. Jorge Augusto, por sua vez, vem aqui a atacar o Tiago Monteiro, batalha, aliás, está a ser atacado pelo Nuno Miguel Abreu, assim é que é correto, Nuno Miguel Abreu ainda a tentar recuperar mais uma posição. Recordamos que há um ponto suplementar em cada uma das corridas para o piloto que fizer a melhor volta da corrida, independentemente de ficar no top 10 ou não, é mesmo a melhor volta para todos os pilotos. Sim, ao contrário do que acontece nas competições da FIA, em que são atribuídos pontos para a volta mais rápida, como na Fórmula 2 ou na Fórmula 3, em que o piloto tem que ficar dentro do top 10. É uma regra que foi alterada aqui há uns anos, porque no início era para quem fazia a melhor volta tout court, e havia muitos pilotos que na fase final das corridas, quando percebiam que não iam conseguir chegar a lugares pontuáveis, paravam na boxe, colocavam um jogo de pneus mais fresco só para ir buscar esse ponto da volta mais rápida. E então a FIA e a organização da Fórmula 2 e da Fórmula 3 alteraram essa regra e fizeram com que o ponto passasse a ser atribuído a quem figura no top 10. Entretanto, José Almeida, o segundo da primeira corrida, vem a atacar Guilherme Nunes e luta pela quinta posição. José Almeida quer não somar 8 pontos, mas sim 10. Os 8 pontos talvez já sejam suficientes, os 10 garantidamente dão-lhe um lugar na grande final do primeiro domingo de junho, e é isso que o José Almeida procura. Não quer olhar mais para a calculadora, quer ficar com o quinto lugar, quer aqueles 10 pontos, quer ficar com 28. Não serão tantos como aqueles que o Nuno Miguel Abreu já somou, mas serão de certeza absoluta suficientes para lhe dar um lugar nessa grande final. Nuno Leite Castro, entretanto, vem aqui a discutir posição com o... Era com o Lundgren, mas o Lundgren sai e bate e fica fora, e o Nuno Leite Castro não fica para já fora, mas está ali um bocadinho mal colocado na gravilha. Mas cá está, ele vinha a ultrapassar e o Lundgren, quando tentou fechar a porta, quando vemos aqui mais uma saída, Alan Lundgren, de facto, a não ter um dia de corridas tão bom como as voltas rápidas na pré-qualificação. Recordamos que o piloto Famalicão foi o mais rápido de todos, de quarta à sexta-feira, mas de quarta à sexta-feira vale porque permite um lugar nestas eliminatórias, mas não dá pontos. E é nas corridas que os pontos são atribuídos e é nas corridas que se decide quem serão os 24 que estarão na grande final. Para ver aqui no primeiro domingo de junho na Eleven Sports 3. E continua aqui a luta de José Almeida com o Guilherme Nunes. O José Almeida também sabe que, embora os 10 pontos sejam melhor que os 8 são melhores do que 0 e, portanto, também não força em demasia a ultrapassagem, quando se percebe que, apesar de tudo, o Guilherme Nunes acaba por ser o mais lento deste pelotão, porque ele está a criar um comboio atrás de si. Vamos ver se o José Almeida consegue passar por fora em Stove, não é fácil. Em Stove por fora não é normalmente a melhor maneira, mas depois mantém-se a posição para ultrapassar na esquerda seguinte. E já está, e nem foi preciso chegar à esquerda. Nem foi preciso chegar à esquerda, o que dá tempo para Guilherme Nunes devolver a manobra. E ali... tentou a tesoura, mas depois o carro fugiu-lhe traseira, meio fiel, mais um toque. Isto, acertar parece no Tiago Monteiro. Vamos ver se Guilherme Nunes e Tiago Monteiro não ficaram com danos nos seus Vantage V8. Parece que não. Guilherme Nunes, no entanto, caiu para sétimo, e o sétimo lugar, com a certeza, não será suficiente para dar ao jovem piloto de Castelo Branco a passagem para a grande final. Com tudo isto, José Almeida sobe mesmo para quinto. Ele sabia, e tu dizias bem, que o sexto lugar era melhor do que ficar a zeros, até porque os zeros de uma possível desistência poderiam não dar passagem, ou quase garantidamente não davam passagem direta à final. Sim, portanto, aqueles 8 ele estava ali numa opção um bocadinho de perspectiva, é verdade, tentou a ultrapassagem, levou ao erro do Guilherme Nunes, sobretudo na defesa, e para já, aparentemente, ainda assim, o carro número 6, e veja, o carro a escorregar ali um bocadinho outra vez de traseira,
para dar a ideia que poderá ter ficado também um bocadinho danificado na frente e que cria maiores dificuldades ao nível do controle. Isto, em termos pontuais, está aqui uma luta muito interessante. As duas últimas posições de qualificação vão ser discutidas e de que maneira até ao final. José Almeida mantém o quinto lugar e isso com os 10 pontos daria ao piloto do Aston Martin número 5 a passagem para a final com um total de 28, mas há ainda aqui muito para decidir e alguns erros no pelotão podem fazer mudar tudo isto. Sim, algumas batalhas ali a meio podem de facto modificar um bocadinho a história. Aquele erro, por exemplo, de Guilherme Nunes pode-lhe custar de facto um lugar de apuramento. Guilherme Nunes, que agora está no quarto lugar, aliás, está no sétimo lugar, assim é que está certo, o que dá 6 pontos. Tiago Lapa, recordamos, está fora e Tiago Monteiro também se atrasou um bocadinho, é sexto classificado nesta altura e com isso vê as suas hipóteses igualmente comprometidas. Se as minhas contas não estarão erradas nesta altura, diria que estarão apurados o Nuno Miguel Abreu com 31 pontos, depois com 28 o José Almeida, com 27 o João Gurtner e com 26 o Tiago Campos. Exatamente. Mas o Francisco Grilo tem 23, portanto se conseguisse chegar ao lugar do Eduardo Henriques ficaria também com 26, tantos como o Tiago Campos, portanto teríamos aqui uma sessão de empate para resolver. E as contas estão certas, a única coisa que não está certa é o Miguel Abreu, que está tem 31. Tem 30 ou 31, que é até o ponto da volta mais rápida que eu não estava. Tem 32, aliás, tem 2 de ser nono e mais um da volta mais rápida. E aí vai Guilherme Nunes, outra vez ali com grandes problemas e a ser ultrapassado por Jorge Augusto, a cair mais uma posição. Guilherme Nunes a ter algumas dificuldades nesta segunda corrida. E agora é Nuno Miguel Abreu, que está logo atrás do piloto do Aston Martin número 6, ainda poderá subir aqui uma posição. Mas Nuno Miguel Abreu, depois daquele momento na primeira corrida em que somou, juntamente com os 3 da pole position, pontuação máxima, faz uma segunda prova a pensar sobretudo na calculadora, sem arriscar absolutamente nada. Aos 29 pontos dava-me um enorme conforto. Era preciso marcar mais 1 ou 2 para garantir, e agora se calhar em vez de 2 até vai marcar 3, porque o Guilherme Nunes cai mais um lugar. Aquele Aston Martin está impossível de seguir. É assim, ele nesta altura, por exemplo, mesmo que não fizesse nenhum ponto, os 29 continuará a ser o piloto com maior pontuação, porque o José Almeida tem 28, o Gurtner tem 27 e o Tiago Campos tem 26, portanto ele não somando mesmo mais nenhum ponto, ainda assim seria sempre o piloto mais pontuado, e agora passa a ter 34, que é o ponto da volta mais rápida, mais os 4 de ser oitavo. Está a aproximar-se o final da corrida e mais uma batalha. Rui Vieira agora com Guilherme Nunes a perder mais um lugar e a atravessar outra vez o Aston Martin. Está quase a ficar fora dos lugares pontuáveis. Enquanto isso, na frente, temos falado pouco dele, porque a corrida para o Tiago Campos tem sido sem grandes problemas. Ele lidera com uma vantagem agora de 4 décimas para Eduardo Henriques, tem gerido da melhor maneira a vantagem, nunca foi mais de 1 segundo, mas tem conseguido o Tiago Campos gerir muito bem depois de ter feito o 10º lugar na primeira corrida. Está agora a somar 25 pontos e isso é o suficiente para se juntar aos já qualificados para a final. Tiago Campos, entretanto, vê-se agora ameaçado pela primeira vez por Eduardo Henriques. Eduardo Henriques parece ter deixado um bocadinho de pneu para o final da prova. Vamos ver o que é que até ao lavar dos das dúvidas todas e o lavar dos cestos, o que é que isto dá. Mas Eduardo Henriques, nesta altura, não está qualificado e é isso que ele procura. Os 20 pontos que soma nesta altura não são suficientes e poderá aqui, se vencer, somar um total de 27 e isso dá-lhe a qualificação. E se Tiago Campos cair para o segundo lugar, os 18 mais um que ficaria, 19, não são suficientes
para o fazer passar à grande final. Portanto, estes últimos minutos, neste caso 1 minuto e meio de corrida, podem trazer ainda grandes novidades. O Francisco Grilo está nesta altura apurado, verdade? Não. Aliás, também não está apurado, portanto, também pode querer aqui ainda ganhar algumas posições. Os últimos minutos, o último minuto de prova vai ser decisivo e aí está Eduardo Henriques a tentar a ultrapassagem, a Tiago Campos a sair melhor da curva Setão, poderá ficar com o primeiro lugar. Vamos ver. Não, este é o Jorge Augusto. Este aqui é a luta mais atrás entre o Jorge Augusto e o José Almeida, ou com o Tiago Monteiro, não é? Com o Tiago Monteiro. É a luta com o Tiago Monteiro, Jorge Augusto, Tiago Monteiro, 6º e 7º classificados, mas agora o interesse estará lá no topo da classificação. Aqui temos os homens de frente para a última volta da corrida. É o momento de tudo ou nada para Tiago Campos, Eduardo Henriques e um bocadinho menos para o Francisco Grilo, que está lá um bocadinho mais atrás, a 1.3 do líder da corrida. Ele parece que não tem argumentos nesta altura. Vamos ver se em Setão o Eduardo Henriques vai tentar ou não a ultrapassagem a Tiago Campos. Tiago Campos parecia estar mais frágil face a Eduardo Henriques, mas a verdade é que vem a gerir muito bem nesta última volta. Faltam 19 segundos para o final da corrida. Ainda vamos ter mais uma, provavelmente. Não sei, olha que não sei. Vamos vai ver. Ser mesmo, é vai ser muito mesmo em ao bater cima. do relógio. Vai ser mesmo ao bater do relógio. Mas acho que ainda dará para... E ainda dá mesmo para fazer mais uma volta. Era mesmo ali quase ao bater do relógio, mas última volta sim agora. Agora sim, é a última oportunidade para Eduardo Henriques, mas Tiago Campos fez uma boa volta, 1.03.093 contra 1.03.338 Eduardo Henriques. Francisco Grilo parece estar fora da batalha, 1.04.008, uma diferença já quase de 1,5 segundos para o líder da prova. Tiago Campos abriu meio segundo de vantagem para Eduardo Henriques, é isso que tem de gerir durante os últimos 2.979 metros, agora já bastante menos, estamos a cerca de 1,5 km do final da corrida nesta altura, e aí vem o Aston Martin número 19 para se consagrar como vencedor, acreditamos. Eduardo Henriques ganhou ali alguma coisa em Setão e com isso reduziu para outra vez 3 décimas, mas agora já está outra vez a 4 e agora outra vez a 3. É tudo a decidir na última curva, não há nada a fazer para Eduardo Henriques, vai mesmo ser Tiago Campos a vencer a segunda corrida desta terceira eliminatória e com isso a ficar apurado para a final com um total de 26 pontos. Eduardo Henriques faz 18, não chega para ficar apurado. Francisco Grilo soma 15, 23, também não chega. Já o quarto lugar de João Gurtner, foi terceiro na primeira corrida e agora quarto dá 27 e está apurado. José Almeida acaba em quinto e também está apurado com um total de 28. Nuno Miguel Abreu termina em sétimo, consegue com isso 6 pontos e ao todo, com o ponto também extra pela volta mais rápida, ele fica com um total de 36 pontos e é o grande vencedor desta terceira eliminatória em Silverstone. Nuno Miguel Abreu, José Almeida, João Gurtner e Francisco e Tiago Campos, aliás, são os pilotos apurados no dia de hoje com 36, 28, 27 e 26 pontos, respectivamente. Os dois vencedores do dia estão apurados e a eles juntam-se José Almeida, que fez segundo e quinto, e João Gurtner, que fez terceiro e quarto, para somar no total de 27. Entrevistas com o vencedor, Tiago Campos, também ele apurado para a final. Sim, vamos aguardar que cheguem à zona disponível de entrevistas os 4 pilotos apurados para a grande final do início do mês de junho, dentro de 4 semanas, em que vai estar em jogo então esse passe anual da Eleven Sports e também um casaco do Paddock Legends, um casaco Ayrton Senna. Aguardamos então apenas que estejam disponíveis os pilotos para a conversa, quando a expectativa é grande. Tenho até alguma curiosidade em falar, como disse, com o Tiago Campos, porque parece-me que houve claramente ali alguma estratégia no final da primeira corrida. Miguel, acho que já não vamos ter tempo para falar com todos. Se calhar vamos mesmo ter que ficar pelo Tiago Campos e pelo Nuno Miguel Abreu, ou seja, o vencedor da segunda corrida e o homem que mais pontos somou neste fim de semana, quando vemos aqui a classificação final. Sim, vamos começar, ainda assim a indicação que temos é que dá mesmo para falar com os 4, mas vou começar por falar já com o Nuno Miguel Abreu. Nuno, boa tarde, confirma-se o apuramento, foi uma corrida, como tínhamos dito, de estratégia e de inteligência?
Boa tarde, sim, foi. Não podia arriscar também. Andei ali num grupinho engraçado. Estava um bocadinho mais rápido, mas não valia a pena tentar uma ultrapassagem porque já estava praticamente garantido. Sim, tivemos ali também depois uma batalha mais dura com o Gonçalo Nunes, que ele estava ali, tanto que ele depois acabou por se atrasar devido a um incidente com outro carro. Aquilo estava ali naquela zona do pelotão, estava muito acesa. Estava muito bravo ali. Era olhar para o espelho, olhar para o carro da frente. Foi muito engraçado. Ok, sim senhor Nuno, obrigado. Vamos voltar a falar, provavelmente com alguma possibilidade, dentro de um mês, no início de junho. Vamos para o vencedor da corrida número 2, também ele apurado, Tiago Campos. Boa tarde, Tiago. Esclarece uma coisa. No final da primeira corrida, eu fiquei com a sensação que tu preferiste para ser 10º e partir da pole position do que ser 9º e sair de segundo. Foi verdade? Não, por acaso não. Eu estava com dano no carro. Eu, a partir de metade do stint, estive a conduzir com o volante a 45 graus. Podia ter parecido que foi estratégia, mas não. Eu não queria estar a atrasar ninguém. A determinada altura percebi que estava mais lento e deixei-os ir. E calhou ficar em 10º. Podia ficar em 11º primeiro, mas calhou mesmo. Sim, portanto, não sendo estratégico, acabou por decorrer bem. E a segunda corrida, como foi? Foi confortável, eu acho que foi confortável, arranquei bem, mantive-me ali com alguma distância, meio segundo, 1 segundo, com o Henrique, também estava a dar muito bem, e ele também não fez muita pressão, e eu deixei-me ir, manter-me o ritmo, muito foco, e pronto, foi uma segunda corrida boa de se fazer, sem grandes batalhas. Ok, Tiago, obrigado. Boa sorte para a final, então, obrigado. no mês de junho. Obrigado. Vamos agora para João Gurtner. Boa tarde, João. A terceira foi de vez. Estamos com dificuldade em ouvir o João Gurtner. Vamos então saltar para o José Almeida, ele que tinha sido segundo há pouco, numa corrida em que controlou um bocadinho o andamento do Nuno Miguel Abreu, foi sempre com ele. José, há bocadinho na primeira corrida eu falava com o Nuno, fiquei com a sensação que foste sempre, não tentaste esforçar demasiado, pensando também nesses 18 pontos, para depois na segunda corrida garantires o apuramento. Foi um bocadinho por aí? Boa tarde outra vez. Sim, foi. O Nuno não cometeu muitos erros e não consegui arranjar uma grande oportunidade para ultrapassar, portanto 18 pontos é melhor do que não levar nada. Acabei por lhe dar um pequeno toque, felizmente ele não teve consequências para ele. E agora esta segunda corrida foi um bocadinho mais intensa, um bocadinho mais animada, ali no meio do pelotão o risco é sempre maior, mas ainda assim conseguiste ir safando e marcar os pontos suficientes para ir para a final. Exatamente, foi um bocado mais complicado, mas com algumas ultrapassagens, e acho que mesmo assim houve bastante respeito entre os pilotos, portanto quando há pilotos com respeito, as coisas correm sempre melhor. Ok, muito obrigado, José. Voltamos a encontrar-nos em junho na final e vamos agora tentar falar novamente com o João Gurtner. João, eu dizia-te há pouco, a terceira foi de vez. Conseguem-me ouvir agora? Sim, agora sim. Okay. Estava-te a dizer, a terceira foi de vez. Depois de 2 semanas em que tentaste, hoje as coisas correram bem. É verdade, a terceira parece que foi mesmo de vez, assim, com esta foi suada, sem dúvida alguma. As 2 vezes estive ali no início da corrida em luta com o Guilherme Nunes, que aqui nesta pista, com estes carros, não é de todo fácil de ultrapassar. Estive à espera do erro que aconteceu das 2 vezes, e depois comecei logo a ganhar vantagem, mas depois tinha perdido um bocado de pneu, e não consegui depois chegar ao botão da frente, mas certamente foi uma corrida interessante. E foi sobretudo depois, a partir de determinada altura, também estão a pensar nas contas. Exatamente, eu depois, especificamente na primeira, porque na segunda ainda estava assim um bocadinho naquela, se não sabia se passava, mas na primeira vi que não conseguia chegar ao pelotão da frente e brandei logo o ritmo. Agora na segunda estava a continuar a puxar para ver se conseguia chegar ali ao terceiro lugar. Ok, João, muito obrigado e boa sorte para junho. Muito obrigado. E ouvimos, como habitualmente, os 4 apurados para a final de junho. João, as despedidas ficam para ti. É verdade, tudo pronto então para o alinhamento dos já apurados, Nuno Pinto, João Barbosa, Rafael Lobato, Tiago Marques,
Pedro Gomes, Pedro Costa, Beto Belo, Rui Santos tinham sido apurados nas duas primeiras eliminatórias. Hoje, Nuno Miguel Abreu, José Almeida, o João Gurtner e o Taco Campos juntam-se ao grupo de 12. Já temos os primeiros 12, faltam mais 12. A próxima eliminatória será, como sempre, no domingo, a partir das 3 da tarde, com transmissão aqui na Eleven Sports 3. Amanhã iremos divulgar o carro e o circuito para as pré-qualificações que têm lugar de quarta a sexta-feira. Resta-me agradecer a vossa companhia, também a companhia do Miguel Roriz. Nós vamos voltar os dois daqui a pouco, cerca das 5 da tarde, para mais uma prova, a quinta da Fórmula 1 virtual. Já sabe, pode acompanhar tudo isto na Eleven Sports 3, a Eleven Sports que continua sem custos, seja no seu operador, seja em OTT, em elevensports.pt. Então, até domingo. Episódios que vale a pena recordar. Histórias que temos de eternizar. E memórias que constroem a história das maiores corridas do planeta. Fórmula 1. Tales from the Vault. Em alta definição. Na Eleven Sports. Há imagens que nos deixam vazio, estádios abandonados, relevados intocados e claques em silêncio. Mas apesar deste vazio, a verdade é que continuamos em jogo e desta vez jogamos em casa. Por isso não importa o que nos faz falta, levantamo-nos. Não interessa o pouco espaço que temos, arranjamos sempre caminho. Cantamos pelos nossos